Gravando, ok. Vamos colocar aqui este. Aí, de vez em quando, eu vou ter que, se tiver alguma pergunta, tem que baixar aqui para ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver onde é que está o chat aqui. E voltar aqui. Então tá, primeira aula, essa primeira parte da aula, então, nós vamos ver a velocidade da condução do potencial de ação em vários tipos de nervos, tá? Então, aqui nós temos uma minhoca, ó, se mexendo aqui. Na parte ventral dela tem um neurônio, então nós vamos estimular a minhoca, porque estimulando a minhoca, estimula o neurônio, o nervo dela, tá? O nervo na parte ventral. Tem um nervo de rã e dois nervos de rato, tá? E aqui nós temos um local chamado de câmara de estimulação. Aqui tem o estimulador e aqui tem os eletrodos de registro. Aqui tem um amplificador, ou seja, esse sinal, né? Esse registro que sai daqui é amplificado e aí aparece aqui no osciloscópio a resposta elétrica que passou lá no neurônio, tá? No nervo. Aqui é o nervo. Então, vamos seguir o que tem aqui no nosso roteirinho, né? Está dizendo tudo que tem ali, que a velocidade dos nervos, lembrando que a velocidade de condução, ela depende do diâmetro do neurônio e da mielinização, tá? Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de condução nervosa. E um nervo mielinizado, a condução é maior, comparado com um não mielinizado. Tá? Então, tem ali, ó, serão utilizados um nervo de minhoca, um nervo de rã e dois tipos de nervo de rato. O nervo da minhoca é o menor de todos, ou seja, é o menor calibre, né, menor diâmetro, e não tem mielina. O nervo de rã é diâmetro médio e tem mielina. O nervo do rato 1 é de tamanho médio e sem mielina. E o nervo do rato 2 é o de maior diâmetro e é mielinizado. Então, estão aí os 4 tipos. Então, vamos ver aqui, ó, o que diz para fazer ali. Clique no botão pulse. Então, vai dar um estímulo só, tá? Um pulso só. E aqui no amplificador, ó, o que amplifica o sinal, a gente vai ligar ali, tá? Tá ligado. E agora, a minhoca está se mexendo ali, dá para ver, né? Aí na tela. Então, a gente tem que fazer com que ela pare de se mexer. E aí, vamos dar um etanol nela ali, ó, uns pinguinhos de etanol. Ela vai parar de se mexer, mas a condução pelo nervo não vai sofrer modificação, tá? Vê que até a minhoca tem que dar um etanol ali para ela se aquietar. Aqui, ó, aí pega a minhoca e coloca aqui na câmara de estimulação, tá? Deixar a minhoca dopada. Aqui diz que é 15 minutos, mais ou menos, ela fica quietinha aí. Quando passar o efeito do álcool, ela volta a se movimentar. Mas vai dar suficiente para a gente trabalhar aqui, tá? Agora é o seguinte, ó. Agora nós vamos... O estímulo vai ser estímulo elétrico. A gente controla a voltagem aqui, ó. Tá? Então, ali diz para a gente colocar 1 volt. 1 volt. E aí a gente vai estimular. Se esse for um... E aí vocês têm na página 2 ali, ó, uma tabelinha, tá? Uma tabelinha. Essa tabela aparece ali, ó,
na parte de cima, né, horizontal. A minhoca, que o neurônio é pequeno e amielínico, depois vem a rã, o diâmetro é médio mielinizado, depois o rato 1, que é médio amielina, sem mielina, e o rato 2, que o neurônio é um grande e mielinizado. Aí tem a voltagem do estímulo limiar, então vocês vão anotar para cada um quanto é o estímulo limiar. Depois o tempo transcorrido até iniciar o potencial de ação, isso tudo vai aparecer nessa tabelinha aqui, tá? Então quem não tem quem não tem a folhinha aí, né, do roteiro, vai ter que copiar essa tabelinha aqui, tá? Que vai aparecer aqui embaixo. E aí a velocidade de condução em metros por segundo de cada neurônio, tá? Então, primeiro nós temos que achar o estímulo limiar. Então, diz aí, ó, ajuste para 1 volt e clique no estímulo, tá? Então, o que nós vamos fazer, ó, aqui tem 1 volt, ó, eu vou dar o estímulo de 1 volt. Continuou no repouso, tá? Não deu potencial de ação. Então, esse é um estímulo de que tipo? De 1 volt? Sublimiar. Sublimiar, exatamente. Então, a lei diz para a gente aumentar de 0,5 em 0,5. Então, vamos para 1,5 e vamos estimular de novo. Nada, ainda é sublimiar. Aumentar para mais meio para 2. Oh, aí. Continua no repouso. Vamos para 2,5. Estimula. Ainda é sublimiar. Não alcançou o limiar, não produziu o potencial de ação. Vamos estimular mais. Vamos para 3. 3. 3. Também não. 3,5. Ó, o limiar está alto, né? Vamos para 4. Estimula. Não. 4,5. Estimula. Não. Vamos para 5. Aí. Oh, tá aí, ó. Tá aí o potencial de ação. Despolarização, repolarização, hiperpolarização e volta ao repouso. Tá? Então, o que que a gente vai colocar ali, né? Naquela tabelinha, já vimos, né? Qual é o estímulo limiar? Quantos volts? 5 volts, tá? Esse é o estímulo limiar. Abaixo disso é sublimiar, acima disso é supralimiar. Por que que esse é o estímulo limiar? Porque despolarizou a membrana até o limiar e aí produziu potencial de ação, tá? Como é estímulo elétrico, é em volts, 5 volts. Agora a gente tem que medir, ó, a gente deu o estímulo aqui no zero, tá? Então, quanto tempo levou até que produzisse o potencial de ação? Então, diz ali para a gente clicar no mesure aqui, ó. Mesure quer dizer medida. E aqui, ó, a gente vai levando até que esse traço amarelo chegue no início do potencial, da despolarização do potencial de ação ali. E aí a gente pode ver o tempo que levou desde o estímulo até iniciar o potencial de ação. Tá? Um pouquinho mais para cá. Acho que aqui assim. Aqui, ó. Aqui está iniciando a despolarização, tá? Vamos registrar ali. Então tá aqui, ó. A minhoca. O tempo que levou desde o estímulo até iniciar o potencial de ação. Essa distância em milímetro é aqui em cima dessa câmera de estimulação, ó. É a distância entre o estimulador e esses fios aqui, esses eletrodos que fazem o registro, tá? Isso não vai mudar. E aqui a velocidade de condução. Então, o que vocês, nessa tabelinha aqui que vocês colocam? Quanto é que é o estímulo limiar? 5 volts. Quanto é que foi o tempo transcorrido até iniciar o potencial de ação?
4,89 milissegundos. Qual é a velocidade de condução neste nervo da minhoca? 8,79 metros por segundo. Essa é a velocidade de condução. Então, nós vamos comparar depois, né? Cada um dos neurônios utilizados. Tá? Entendido aqui? E isso nós vamos fazer para cada um dos nervos aqui. Achar o estímulo limiar, ver esse tempo e ver a velocidade. E colocar lá. E é isso que vocês vão copiar ali, tá? Então, vamos colocar a minhoca de novo para o lugar lá. Vamos ver se ela volta. Volta. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar o da RAM. Prog aqui, ó. Vamos colocar ali no mesmo lugar, ó. Aqui estimula e aqui registra. E agora repetir. Então, tem que voltar aqui, ó. O estímulo limiar. Como eu já sei que vai dar mais de 2, né? Eu vou começar no 2, tá? Vamos estimular aqui, ó. Nada. Não deu potencial de ação. Então, vamos para o 2,5. Estimula. Ainda não. Então, vamos para o 3. Aí. Estimula. Tá aí o potencial de ação. Tá? Então, para a RAM, para o nervo da RAM, que é o nervo mielinizado, o estímulo limiar é 3 volts. Tá? E aqui está o potencial de ação. Veja que é semelhante ao outro, né? Aí vamos na medida e vamos ver o tempo que levou ali para iniciar. A gente vai ver que quanto menos tempo, maior a velocidade, né? Que percorre ali. Aqui assim está iniciando. Então tá aqui, ó. Frog quer dizer a RAM, tá? O tempo percorrido diminuiu, ó, tá mais próximo. 1,64 milissegundos, começou já o potencial de ação. A distância não muda e a velocidade aumentou, tá vendo? O tempo diminui entre o estímulo e iniciar o potencial de ação, porque a velocidade de condução agora foi 26,22 metros por segundo. Tá? Então, naquela tabelinha de novo, quanto é que é o estímulo limiar? 3 volts. O tempo, 1,64 milissegundos. E a velocidade, 26,22 metros por segundo. Então, já dá para ver, né? Que a velocidade de condução nesse nervo é maior que o da minhoca. Da minhoca não tem mielina e esse tem mielina. Tá? Podemos tirar esse aqui. Volta para lá. Clareia aqui. Vamos colocar esse, ó, o nervo do rato 1. Vai para a câmera de estimulação. O nervo do rato 1 diz que ali, ó, é o diâmetro médio e não tem mielina. Tá? Vamos baixar essa voltagem do estimulador. Já está no pulse. 1,
Então, vamos estimular. 1 volt. Nada. Sublimiar. 1,5. Nada. Ainda estímulo sublimiar. 2. Nada. Vamos para 2,5. Aí. Com 2,5. 2,5 volts já produziu potencial de ação. Agora vamos ver o tempo. Medida. Vamos lá no início. Quando começa a subir ali. Aí. Acho que é um pouquinho menos, né? É aí. Então tá aqui, ó. Tá aparecendo o rato 1, o tempo 2,56. Vejam que é mais do que o da rã e menos do que da minhoca. E a velocidade, 16,8 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade. Então, vejam, a velocidade de condução desse neurônio, ou desse nervo do rato amielínico, é menor que da rã, que é mielinizada. Tá? Mas é mais do que da minhoca, que não tem mielina. Ok? Agora falta o último, né? Então, vamos colocar lá, de volta esse nervo e trazer o mielinizado e grande diâmetro. Ah, não, tem que tirar aqui. Agora acho que vai dar. Aí. Olha, é um nervo bem grande diâmetro, mielinizado. Vamos voltar aqui. Vamos baixar. E vamos estimular. Com 2 volts, é sublimiar, não produziu. Potencial de ação 2,5, também não. 3, tá aí. Então, voltagem do estímulo limiar, 3 volts. Medida. Vamos ver ali quando começar a subir. Aí. Aqui quando disparou o potencial de ação. Tempo, vamos registrar aqui. No rato 2, tempo 0,89 milissegundos. E a velocidade de condução, 48,31 metros por segundo. Então, tem aqui as 4 velocidades. O tempo que levou entre o estímulo e início de potencial de ação. E lá em cima, o estímulo limiar. Então, estímulo limiar 3, tempo transcorrido 0,89 milissegundos e velocidade 48,31 metros por segundo. Prof, espera que eu tô anotando. Tá esperando aí. Eu vou deixar aí, tá? Para responder as questões ali agora, eu vou deixar isso aí. Professor, Oi. eu não entendi por que precisa de mais voltagem para o rato 2. Bom, estímulo limiar, tá? Tem que despolarizar a membrana até o limiar. Então, o que está acontecendo? O limiar desses neurônios são diferentes. Do que depende o limiar? A quantidade de canais voltagem dependente da membrana. Então, cada nervo aí tem o seu limiar, e então tem o seu estímulo, intensidade de estímulo, para despolarizar a membrana até o limiar. Então, estão vendo que é diferente, ó.
Não tem relação com o diâmetro e com a mielina, né? Não, não. Cada um tem a sua característica. O amielínico da minhoca, por exemplo, são 5 volts. O amielínico do rato, só 2,5. Tá? Professor, Oi. Mas entre os ratos não tem essa diferença. Entre os ratos, por exemplo, o amielínico precisou 2,5, o estímulo limiar, e o outro precisou 3, mielinizado. o diâmetro O e a diâmetro maior. eles vão afetar na velocidade, é isso? Não, não tem uma relação direta entre estímulo, a voltagem do estímulo, tá? Não tem. Isso aí é só para mostrar que cada um deles, tá? Tem a sua característica do limiar e daí o estímulo até alcançar o limiar, tá? Mas tem relação com a velocidade? Assim, agora nós vamos ver, né? Nós vamos ver aqui, ó. Olha a minhoca, o diâmetro é pequeno, tá? Tá escrito ali, ó, pequeno diâmetro e amielínico. A velocidade de condução foi a menor delas, tá? Então, o diâmetro menor, sem mielina, menor velocidade. É isso que nós podemos ver aí. Agora, o da rã, o diâmetro é médio, semelhante ao nervo do rato 1, tá? Esses dois aqui, ó. O da rã e do rato 1. O diâmetro é semelhante. Por que que o da rã deu a velocidade 27 e o do rato a velocidade deu menor? 26, né? O da rã. E do rato 16. Se o diâmetro é o mesmo, aonde está a diferença? Porque tem mielina no da rã. Exatamente. Então, se tem o mesmo diâmetro, aquele que tem mielina, a velocidade é maior. Tá? E o último ali, entre os ratos, né? O rato 2 e o rato 1, a diferença está o quê? No diâmetro, que o rato 2 é maior, e na mielina que existe no rato 2. Então, a velocidade deu muito maior. Tá? Então, vamos para as respostas lá, ó. A primeira pergunta que tinha lá, a pergunta número 1, apareceu um traçado no potencial de ação na tela do osciloscópio com 1 volt? Não, tá? Não, porque era estímulo sublimiar. Pergunta 2, está na folha 2 agora. Qual o valor do estímulo limiar? Aquele que gerou um potencial de ação na minhoca, 5 volts. E agora, abaixo da tabela, tem as perguntas ali, ó. Aí é só olhar para essa tabelinha aí, ó. Ou, para quem não está olhando na tabela do roteiro, olha essa aqui, tá? Qual nervo tem a menor velocidade de condução? Da minhoca. Da minhoca. Aí vem, justifique. Por quê? Tem o menor diâmetro e não tem mielina. Exatamente. Tem o menor diâmetro e não tem mielina. É isso aí. Agora vamos à pergunta 4. Qual nervo tem a maior velocidade de condução? Do rato 2. O rato 2. E a justificativa agora qual é? Ao contrário da primeira, que é maior diâmetro e tem Isso, maior diâmetro e mielinizado, né? Ou com mielina, vocês podem escolher qual é a palavra. Mielinizado ou com mielina, tá na mesma. Tá? Pergunta 5. Qual a relação entre diâmetro e velocidade de condução? Quem é que se arrisca?
Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de condução, são diretamente proporcionais? Isso. Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade, ou quanto menor o diâmetro, menor a velocidade, tá? É isso aí, são diretamente proporcionais, o diâmetro e a velocidade. Agora a pergunta ali, ó. Quais as razões fisiológicas para a conclusão acima? Por que que quanto maior o diâmetro, maior a velocidade? Ou quanto menor o diâmetro, menor a velocidade? Vamos lá, o que que Eu não acontece, sei, ó? mas eu chuto que é porque Essa eu não facilita a sei. passagem. Oi, pode falar, desculpa? Que eu chuto que é porque facilita a passagem, mas não tenho certeza. Então vamos lá, ó. Vamos ver se vocês entendem aí. Se vocês não entenderem, eu vou ter que desenhar, mas vamos ver. O que que acontece aqui no neurônio, né? Ou nos neurônios de um nervo? Quando tem maior diâmetro, os íons que estão entrando e saindo da célula, eles estão entrando na célula e outros estão saindo. Então, há um movimento muito grande dentro do citoplasma dessa célula de íons. Então, quanto maior o diâmetro, menos colisões entre esses íons acontecem, porque os íons estão entrando e saindo e estão se movimentando dentro do citoplasma. Citoplasma que tem maior diâmetro, ou seja, o neurônio maior diâmetro, o citoplasma tem maior volume, né, maior distância, então as colisões entre os íons é menor. Então, se a colisão é menor, os íons podem entrar e sair com maior velocidade. Então, a maior velocidade de troca iônica. Tá? E por isso, maior velocidade na condução, porque a maior velocidade de troca, eles entram e saem mais rapidamente. Então, essa condução se torna mais rápida. Deu para entender isso? Sim. Então, quanto maior o diâmetro, menos colisões entre os íons e maior a velocidade da troca iônica. E por isso a maior velocidade de condução. Tá? Ó, o professor responde tudo para vocês. Poxa, que moleza, hein? Por isso que eu tenho que fazer umas perguntinhas um pouco diferentes lá nos questionários, né? Pergunta 7. Qual a relação entre a presença de mielina e a velocidade de condução? Aqueles saltos que tu tinha explicado outra aula, Sim, é Não, porque como ele é não. isolante térmico, aí vai fazer com que, como a Luísa disse, daí vai pulando. Tá. O pulando é a explicação. Pergunta percorrer 7 distâncias maiores em menos tempo. Isso, a pergunta 7 é qual a relação entre a presença de mielina e a velocidade de condução? Se um nervo tem mielina, como é que é a velocidade de condução? Maior ou menor velocidade que Maior. aquele que não tem? Então, sem mielina, menor velocidade. Com mielina, maior velocidade. Essa é a relação. Tá? Essa é a relação. Agora sim, a explicação que vocês estavam dando. Ó. A pergunta 8. Quais as razões fisiológicas para essa conclusão? Então, sim, aí vocês estavam explicando certo. O neurônio que tem mielina, a condução é saltatória, né? O potencial de ação vai se forma num nódulo e vai se formar lá no outro. Então, é uma condução saltatória. Por que só se forma nos nódulos os potenciais de ação? Porque só existem canais de voltagem na membrana do neurônio, os canais de voltagem dependente estão nos nódulos. Não tem canais de voltagem dependente abaixo da mielina, então só está nos nódulos.
E como o potencial de ação é formado por entrada e saída de íons pelos canais de voltagem dependente, então só nos nódulos é que ocorre esse potencial de ação. E por isso, então, ela é saltatória. Tá? Então, assim, sobre os canais de voltagem dependente, se a gente considerar o neurônio todo, tá? Dendritos, corpo celular, axônio, botões terminais, o local do neurônio aonde tem a maior concentração de canais voltagem dependente é no cone de implantação, sendo o neurônio mielínico ou não. Num neurônio mielínico, se nós considerarmos só o axônio, né? Porque o axônio aqui é mielinizado, então, considerando só o axônio, no axônio, qual é a região que tem maior concentração de canais voltagem dependente? No axônio, mielinizado, é nos nódulos de Ranvier, tá? No axônio mielinizado, é nos nódulos de Ranvier. No axônio sem mielina, ele tem em toda a membrana. Por isso que ela vai de ponto a ponto, né? A despolarização ou a condução é ponto a ponto. Entendido isso? Nós vamos passar para o segundo. O segundo experimento de hoje. Prof, eu não ouvi direito o começo, se a gente considerar o neurônio todo, onde tem mais canal voltagem dependente é no cone, né? Mas só axônio nos nós, tá? Exatamente. Considerando só o axônio, se ele for mielinizado, o axônio, é nos nódulos, tá? Comparando com os outros locais da membrana. Certo, obrigada. Então, eu vou fechar esse aqui, ó. E vou abrir o outro. Aqui. Então, agora vamos para o segundo roteiro, tá? Que é a transmissão sináptica. Então, nós já vimos como é que é a condução pelos neurônios. Agora, o potencial de ação chega no final, tá? No final aqui. Deixa eu só ver isso aqui. Ah, tá. O que nós estamos vendo aqui, então, ó? Aqui tem um recipiente, onde é colocado um líquido, simulando o líquido extracelular, tá? E aqui nós temos a terminação, um botão terminal de um neurônio. Então, nós temos um neurônio, o axônio mielinizado e o terminal aqui, tá? Deixa eu só colocar de novo aqui. Vou colocar de novo para ver se vai dar certo aqui. Atividade 8. Experimento. Aqui, agora melhorou. Tá? Então dá para vocês verem. Aqui tem o estimulador, ó. Está estimulando o neurônio. Tá? O neurônio é mielinizado. Tá aqui a bainha de mielina. Aqui estão as vesículas que contêm neurotransmissores. Isso aqui, ó, que eu vejo azul, não sei se é isso mesmo, são os canais de voltagem dependente de cálcio, tá? Quando o potencial de ação passa aqui pela membrana, esses canais abrem e entra cálcio. Não vai, acho que não vai aparecer aqui nessa simulação a entrada de cálcio. Mas nós estamos revisando, tá? Entra cálcio e o cálcio aciona as vesículas fazerem exocitose aqui e liberar o neurotransmissor. Tá? Os neurotransmissores, eles são liberados em tipo de pacotes, tá? Empacotadinhos. Então, ele não é liberado assim, sozinho, tá? Com aquele montão. Não, são os pacotes, em pacotes, empacotados. Então, dentro da vesícula, estão liberados os pacotes de neurotransmissores, tá?
E aqui nós temos a solução, ó. A solução controle, que tem cálcio, é semelhante à quantidade de cálcio do líquido extracelular. Uma solução sem cálcio, uma solução com menos cálcio do que a solução controle, por isso está LOL aqui, baixo, né? Então, menos cálcio que a solução controle. E aqui a solução com a mesma quantidade de cálcio que tem na solução controle, só que foi adicionado o magnésio. Tá? E aqui nesse estimulador aqui embaixo, ó, nós podemos estimular com baixa intensidade, a estimulação com baixa intensidade, ou seja, pouca intensidade de estímulo, e um estímulo com alta intensidade. Então, nós vamos comparar isso, tá? A intensidade do estímulo. Tá? Então, vamos seguir aqui, ó. A primeira parte ali desse roteiro, diz assim, ó, clique no recipiente com solução controle de cálcio, ó, e aí vai colocar aqui, ó, o que está despejando aqui, o líquido extracelular, a solução, com cálcio, né? E agora nós vamos estimular com baixa intensidade e com alta intensidade, e comparar o número de vesículas, é isso que tem que preencher ali, tá? Quem não tem o roteirinho, vai ver ali, ó, vai ter que colocar lá, né? Então, experimento controle de cálcio, baixa intensidade, quantas vesículas vai fazer exocitose, e com alta intensidade, quantas vesículas contendo neurotransmissores vai fazer exocitose. É isso que vai ver, tá? Então, tá, colocamos a solução controle de cálcio, e vamos escolher aqui, ó, baixa intensidade, ou seja, um estímulo de baixa intensidade. Limiar, tá? Ele tem que ser o estímulo limiar, de baixa intensidade, e depois um supralimiar, quer dizer, com alta intensidade, tá? Vamos estimular aqui, ó. Vocês vão ver que vai passar aqui no neurônio quantos potenciais de ação, se são um ou mais. E depois as vesículas que vão fazer exocitose. Estimulando, olha lá, um potencial de ação. Quantas vesículas? Só duas. Duas. E aqui tá as bolinhas de neurotransmissor, tá? Então, vocês anotem lá. Lembrando que os neurotransmissores aqui são liberados em pacotinhos. Não dá para ver isso, né? Mas é uns pacotinhos que liberam neurotransmissor. Anotaram lá, tá aqui. Agora vamos escolher alta intensidade, ó. Vamos estimular, vamos ver quantos potenciais de ação, se um ou mais. Olha, 3 potenciais de ação. Olha quantas vesículas. Contem aí quantas, já que eu não sei contar. Tem 6, prof? 6. Tá? Olha aí. Tá? Pra ver se vocês estão enxergando o que eu estou enxergando, né? Pode ser que estão numa tela pequena aí e não enxerga tudo. Ok. Prof, eu não contei em baixa intensidade era quantas vesículas? Quantas, pessoal? 2. A gente pode fazer, acho que dá para fazer de novo, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Vamos ver. Dá, ó, ó, em baixa intensidade. Por isso a gente faz de novo, né? Dá para simular isso aí de novo. Ó, baixa intensidade, eu vou estimular de novo, ó. Um potencial de ação, tá aí. 2 vesículas, tá? A gente faz de novo. Aí, Obrigada, prof. Ok. E o de alta intensidade, ó, de novo, ó. 1, 2, 3 potenciais de ação. Ó. E ali está o número de vesículas fazendo exocitose. É claro que se mais vesículas fazem exocitose, mais neurotransmissor é liberado, né? Mais pacotinhos de neurotransmissores são liberados ali. Tá?
Tem uma pergunta. Por que a intensidade do estímulo afeta a quantidade de neurotransmissor liberado do terminal axônico? Quem tem aí o roteiro está vendo a pergunta 3 aí, né? É a mesma que está aqui, ó. Na tela aqui do... Ó, por que a intensidade do estímulo afeta a quantidade de neurotransmissor liberado no terminal axônico? Ou seja, baixa intensidade, menos vesículas, alta intensidade, mais vesículas. Então, tem a resposta A. A intensidade do estímulo afeta diretamente a quantidade de cálcio que entra no terminal do axônio. Tá certo isso? Passou um potencial de ação aqui, ó. Abre canais de cálcio, entra cálcio. Se vier mais potenciais de ação, abre mais canais de cálcio e entra mais cálcio. É isso que está Sim. a letra A ali, ó. A intensidade do estímulo afeta diretamente a quantidade de cálcio que entra no terminal do axônio. Vocês concordam com isso? Ou não? Eu concordo. Então a letra B é certa para ti. Vamos ver a letra B. A intensidade do estímulo afeta proporcionalmente o número de vesículas sinápticas que descarregam seu conteúdo na fenda sináptica. Foi isso que aconteceu? Foi. Com mais estímulos, mais vesículas? Sim. Bom, então ela acha que a A está certa, a outra acha que a B está certa. Vamos ver assim. A intensidade do estímulo afeta diretamente a quantidade de neurotransmissor liberado por vesículas sinápticas. O estímulo lá é o estímulo que faz liberar as vesículas sinápticas ou é o cálcio? É o cálcio. Então essa C está errada. Ó. A intensidade do estímulo afeta diretamente? Não, é indiretamente. O estímulo abre canal de cálcio, entra cálcio, e o cálcio é que aciona, tá? A exocitose da vesícula. Então, se a C está errada e vocês acharam que a A está certa e outra achou que a B, o que que tem a letra D ali? A e B corretas. A e B corretos. Então, vamos colocar a letra D aqui, vamos ver se está certo aqui. Está correta, tá? Muito bem, vamos seguir então. No quarto passo ali, clipe no recipiente com a solução no cálcio, quer dizer, sem cálcio. Então, vamos trocar aqui, ó. Vou clicar aqui, vai sair uma e entrar outra, ó. Saiu o controle, entrou sem cálcio. E agora a gente faz a mesma coisa, né? Tá? Vamos ver com baixa intensidade. Nós já vimos que baixa intensidade tem um potencial de ação e alta intensidade são 3 potenciais. Então, aumenta a frequência, né? Aumentando a intensidade, aumenta a frequência de potenciais de ação formados. Essa é uma das conclusões que nós chegamos. Baixa intensidade, dá uma olhadinha ali. Um potencial de ação. Quantas vesículas? Nenhuma. Por que que não? Porque não tem cálcio para ativar os canais ali, para abrir os canais. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou atender uma ligação aqui, tá? Alô? Sim, é o Hélio.
Ok, vamos lá. Vamos voltar aqui. Professor, Oi. o que o senhor tinha dito sobre aumentar a intensidade? A gente viu, né? Eu não falei, a gente viu. Eu só estou mostrando para vocês aqui, fazendo a conclusão do que a gente viu. Com pouca intensidade, ou seja, um estímulo limiar, passou um potencial de ação, tá? E quando a gente aumenta a intensidade, forma 3 potenciais de ação. Então, aumenta a frequência de potenciais de ação. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a frequência de potenciais de ação formados. Isso é o que nós vimos aqui. Eu estou só chamando a atenção. Tá? Prof, seria aquele desenho que o senhor fez, deu um potencial seguido de outro? É que assim, ó, com maior intensidade de estímulo, se forma um potencial graduado com maior amplitude, né? Tá? E aí o que acontece? Com maior amplitude, alcança o limiar e fica mais tempo ele alcançando o limiar. Tá? Então, o potencial de ação vai, volta, e aí o potencial graduado está formado ainda, então pode disparar outro potencial de ação. Ah, entendi. Mais intenso, no caso, mais duradouro, então. Lembra graduado. Quando sai do período refratário, lembra? Absoluto? Sim. Então tem uma intensidade muito grande então o potencial graduado ainda pode abrir mais canais e pode disparar outro potencial de ação. É isso que está acontecendo aqui. Disparou 3, tá? Sim, entendi. Tá, nós estimulamos então com baixa intensidade e não liberou nenhuma vesícula, não foi isso? Vamos ver se com alta intensidade aqui, ó. Sem cálcio, vamos ver, ó, 3 potenciais de ação? Nenhuma. Então tá ali para vocês preencherem, ó. O quarto procedimento que nós fizemos, número 4, número de vesículas com baixa intensidade, deu quantas? Número de vesículas elucidado, nenhum. E com alta intensidade? Também não. Nenhuma. Então, o que a gente pode concluir? Que sem cálcio não não ocorre, né? Sem intensidade do estímulo. Se não tem cálcio para entrar ali, não importa a intensidade do estímulo. Pode dar vários potenciais de ação. Se não tem cálcio para entrar, não libera neurotransmissor. Tá? E aí vem a pergunta aqui, ó. E ela está aí no roteiro, ó. Por que não há liberação de neurotransmissor a partir do terminal axônico quando não há íons cálcio na solução extracelular? Está perguntando isso, por que não liberou o neurotransmissor? E vem as respostas, ó. Letra A, a propagação do potencial de ação no axônio é dependente de cálcio. O potencial de ação para passar aqui na membrana do neurônio depende de cálcio? Não. Depende de quê? Depende da intensidade do estímulo. Depende do sódio. Entra sódio pelos canais de voltagem dependente e não cálcio, tá? Entendido isso? Sim. Então, a propagação do potencial de ação aqui, ó, a passagem de potencial de ação nessa membrana não depende da entrada de cálcio, sim de sódio. Então, a letra A está errada, tá? Letra B. Os canais de neurotransmissores no terminal do nervo são dependentes de cálcio?
Sim? É canal de neurotransmissor? O neurotransmissor está saindo para o canal? Não, tá saindo por vesícula. Não. Ah, então tá errado. Eu já ia perguntar, mas que canal é esse? Entendeu? Tu viu só que canal e vesícula são coisas diferentes, tá? Entendido lá? Não é para o canal de neurotransmissor, é vesícula, então a letra B está errada. Letra C. A exocitose das vesículas sinápticas é dependente de cálcio. Certo. É isso, né? Tem que entrar cálcio aqui. Nós vimos que não entrou cálcio, as vesículas não fizeram exocitose. Então a letra C está certa. Vamos ver a letra D. A visualização da liberação de neurotransmissor é dependente de cálcio. Nada a ver, né? Para nós visualizar isso aqui não tem nada de cálcio. Nós temos que enxergar e o computador tem que mostrar aqui. Então, resposta certa? C, né? Vamos ver aqui. Marquei a C aqui. Checar a questão. Está correto. Vamos seguir. Diz assim, ó, responda o prognóstico da questão do programa. Aqui tem uma pergunta. O que você pensa ocorrer na liberação de neurotransmissores quando pequenas quantidades de cálcio são adicionadas à solução extracelular? Então, aqui, menos neurotransmissor será liberado, aumenta a quantidade de neurotransmissor liberada, ou ficaria igual ao controle, ou nenhum neurotransmissor é liberado. Eu acho que é a letra B. Aumenta? Um pouquinho. Então vamos ver. É isso que nós vamos ver aqui agora, tá? Ali só pede para a gente fazer um. Então vamos clicar na menos cálcio agora, tá? Então vai ter menos cálcio que o controle, tá? Vai ter cálcio, mas menos que a solução controle. É isso que está dizendo aí. Então, de novo, ó, baixa intensidade, vai liberar vai formar um potencial de ação. Vamos ver. Ó. Quantas vesículas liberadas, para você anotar lá? Uma. Uma. Quanto é que era a solução controle? Dá uma volta lá. Quanto é que, em baixa intensidade, quantas vesículas liberaram cálcio na solução controle? 2. 2. Então, com menos cálcio, o que aconteceu? Diminuiu um pouco. Diminuiu, tá? Vamos ver com alta intensidade e vamos comparar. Ó, alta intensidade, 1, 2, 3 potenciais de ação, vesículas, 3 vesículas. Então, comparando com baixa intensidade, a alta intensidade sempre dá mais vesículas, né? Desde que tenha cálcio. Mas comparando com a solução controle, como é que foi? Foi menos. Menos. Tá? Então, menos cálcio na solução, menos cálcio vai entrar no neurônio e menos vesículas vão ser liberadas. Tá? Muito bem. Então, agora nós vamos colocar aqui uma solução com a mesma quantidade de cálcio que a solução controle, mas além do cálcio vai ter magnésio. Tá? Então, ó, é retirada a substância com baixo cálcio e é colocada uma solução com cálcio e magnésio. Então, vamos colocar aqui, ó.
Vamos ver o que tem aqui, o que está escrito sobre o magnésio aqui no nosso roteiro. Ó. Diz assim, ó, o íon magnésio, lembra que é mais 2, que nem o cálcio, que é mais 2, é outro íon bivalente. E compete com o cálcio na hora de entrar ali pelos canais. Então, ele bloqueia a função do cálcio na liberação de neurotransmissor. Aí, dependendo se tiver muito mais magnésio que cálcio, o cálcio não vai entrar. Mas se tiver um pouco de magnésio, ele vai competir com o cálcio. Pode entrar um pouco o cálcio, porque o magnésio vai impedir a entrada do cálcio, tá? É isso que está dizendo aqui. Então, nós já clicamos aqui, colocamos a substância com magnésio, tá? E agora, vamos de novo estimular. Então, vejam, ó. Essa solução tem a mesma quantidade de controle de cálcio. Olhando lá o controle de cálcio, ó, com baixa intensidade foi 2 vesículas e com alta intensidade 6. Agora tem magnésio. Se o magnésio não atrapalhar o cálcio, ele tem que ser a mesma coisa, 2 e 6. Se o magnésio atrapalhar o cálcio, ele vai dar menos ou nenhuma. Vamos ver. Estimulando com baixa intensidade. Vamos ver. Potencial de ação. Quantas vesículas? Uma. Menos que o controle, tá? Vamos ver a alta intensidade. 1, 2, 3 potenciais de ação também. E 3 vesículas. E aí tem aí no roteiro a pergunta 11, né? Por que a estimulação com alta intensidade não conseguiu desencadear a liberação da mesma quantidade de neurotransmissores como na solução controle? Na solução controle, de novo, a alta intensidade era? 6. 6. Aqui, com magnésio, com alta intensidade, liberou quantas? 3. Uma pergunta, por que não liberou a mesma quantidade? Deem uma olhadinha, vocês aí, quem tem aí o roteiro, e dá uma olhadinha, ver o que vocês acham, qual das respostas, A, B, C ou D? Fiquei em dúvida entre a A e a D. E a D? É porque Então, vamos ver. comenta que o magnésio bloqueia a função do cálcio, daí eu fiquei em dúvida, porque eu não tenho certeza se bloqueia os canais. É que assim, ó, para a exocitose acontecer, o cálcio tem que estar aonde? Dentro do... Dentro. Então, o cálcio tem que entrar, né? Sim. Tá? Então, vejam, o magnésio bloqueia, ele compete pela entrada do cálcio, tá? Então, quando tem magnésio no meio, menos cálcio entra. Se tiver muito magnésio, pode até impedir a entrada de cálcio. Mas o que está acontecendo aí é que as vesículas fazem exocitose, então tem cálcio entrando. Tá? Então ele bloqueia os canais? Aqui o Estevão disse, como que ficou as vesículas com baixa intensidade antes? Estevão, tu está perguntando antes do quê? Ah, já encontrou, ok. Tudo bem, então vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, nós estamos na questão ali, ó. De novo, o íon magnésio é um íon bivalente que compete com o cálcio pela entrada pelos canais, tá bom? Então, entre a A e a D, qual é que vocês acham que é? Acho que A.
É a A, né? Diretamente, né, a ação do magnésio é bloquear a entrada de cálcio ali pelos canais, tá? Indiretamente, ele diminui a exocitose. Porque menos cálcio entrando, diminui a exocitose, tá? Mas ele não bloqueia a exocitose, ele bloqueia a entrada de cálcio. Entendido isso? Letra A, então? Sim. Ó, vamos Ele, colocar. Oi. o magnésio, ele entra pelo mesmo canal do cálcio? Sim. Ah, tá. Eles são dois íons bivalentes. São semelhantes. Sim. Entrar pelo mesmo canal. Então, se está entrando cálcio e magnésio pelo mesmo canal, menos cálcio vai entrar, tá? E se tiver muito magnésio, ele pode impedir a entrada de cálcio. Eu acho que Entendido isso? Sim. Ok. Então, aqui no experimento acabou. Aí tem as perguntas do roteiro aí. Então, vamos para as perguntas do roteiro. E eu vou deixar vocês responderem aí. Eu vou baixar aqui, ó. Para ver aí alguma coisa que tem no... Se vocês digitarem alguma coisa, eu posso ler. Então, vamos lá, ó. Pergunta 12. O que aconteceu com a liberação de neurotransmissores nas seguintes situações? Aí é para explicar. Então, vejam, nós temos que colocar aqui, ó, intensidade de estímulo, nós temos que colocar neurotransmissores, cálcio e vesículas, fazendo exocitose. É tudo isso que acontece, tá? Então, vamos lá, ó. Aumentando a intensidade do estímulo, lembra, de baixo para alta, o que acontece com a liberação de neurotransmissor? Aumenta. Se aumentou a liberação de neurotransmissor, o que aconteceu com as vesículas? Mais ou menos vesículas? Mais Mais. vesículas. Mais vesículas. E se mais vesículas, entrou mais ou menos cálcio? Entrou mais? Mais cálcio. Então, vamos lá. Aumentando a intensidade de estímulo, mais cálcio entra, mais vesículas fazem exocitose e mais neurotransmissor é liberado. Tá? Mais pacote de neurotransmissor é liberado. Captaram? Sim. Muito bem. Agora, Seria porque passa mais de um potencial e aí continua aberto o canal de cálcio e abre mais canal de cálcio. não, é que assim, ó, um potencial de ação abre canais de cálcio. Tá? Antes deles fecharem, vem outro. Então, esse segundo abre mais canais de cálcio. Já tinha aberto antes mais. E aí vem o terceiro, abre mais ainda. Tá? Então, quanto mais canais de cálcio for abertos, mais cálcio vai entrar. Eles são voltagem dependentes, né? São dependentes da quantidade de potenciais de ação. Entendido isso? Senão eu volto a explicar. Entendi. Tá. Vamos para a pergunta 12.2, então. O que aconteceu com a solução extracelular sem cálcio? O que acontece com Houve exocitose. a entrada de cálcio? O que acontece com a exocitose das vesículas? E o que acontece com a liberação de neurotransmissores? Não ocorre a exocitose, não libera neurotransmissores. Tá. Então, vamos lá. Não libera neurotransmissor. Por que não libera neurotransmissor? Porque
sem entrada de cálcio não Porque ocorre. não há exocitose das vesículas. E por que não há exocitose das vesículas? Porque cálcio não entrou. Porque não entra cálcio. E por que não entra cálcio? Porque não tem na solução. Tá? Foi dada uma solução sem cálcio. Então não tem como entrar. Vocês estão vendo a relação ali entre cálcio, exocitose de vesículas e neurotransmissor? 12.3. Solução extracelular com baixo cálcio. O que aconteceu? Diminuiu a exocitose das vesículas em relação à solução controle. Isso, a gente tá colocando sempre em relação à solução controle, tá? Por isso chama-se controle. Tudo tem que se relacionar a essa. Então, fala para mim de novo, que eu te interrompi. Que diminuiu em relação à solução controle a liberação de neurotransmissores e a exocitose de vesículas. Então, diminuiu a quantidade de neurotransmissor, porque menos vesículas fizeram exocitose e porque menos cálcio entrou em relação ao controle. É isso aí. E agora a última, 12.4. Solução extracelular com magnésio. O que aconteceu em relação ao controle com liberação de neurotransmissores? Diminuiu também. Diminuiu. Então, diminuiu a liberação de neurotransmissores em relação ao controle. E aí, por quê? Porque o magnésio estava bloqueando alguns dos canais. Exato. Alguns canais, né? Alguns, ou mais, ou vários, depende da quantidade de magnésio, tá? Foram bloqueados pelo magnésio. Então, diminuiu a entrada de cálcio. E se diminui a entrada de cálcio, diminui o número de vesículas fazendo exocitose e diminui o número de neurotransmissores. Poxa, esmiuçamos bastante isso, né? Então, vocês vejam a relação aí, quantidade de potencial de ação, ou seja, frequência de potencial de ação, quantidade de cálcio que entra, número de vesículas liberada, quantidade de pacote de neurotransmissores liberados ali. E aí, essa relação também, né? Mais neurotransmissores liberados, mais neurotransmissor vai se ligar aos receptores na célula pós-sináptica. Então, mais canais vão abrir, canais ligantes dependentes, maior vai ser o potencial graduado e maior vai ser a frequência de potenciais de ação formados no neurônio pós-sináptico. Tá? Se for eles todos, se forem abertos só canais de sódio, né? Mas nós estamos supondo que sim, né? Que está abrindo canais que os potenciais pós-sinápticos sejam excitatórios, tá? Formar potencial excitatório, abre canal de cálcio, alcança o limiar ou passa do limiar, e isso é que vai determinar a frequência de potencial de ação, tá? Quanto maior o potencial excitatório, mais potenciais de ação pode ser formados no neurônio pós-sináptico. E aí, alguma pergunta? Se não, encerramos aqui. Pode ser dessa aula ou da aula passada. São 15 para as 11. Então, vejam, eu vou colocar essa aula prática, né? Depois da tardinha eu coloco ela gravada lá.
E aí, depois, amanhã eu coloco o questionário sobre essa aula. Ok? Podemos encerrar? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Dessa ou de outras aulas, né? Nós temos tempo aí. Se alguém perdeu alguma outra aula lá e foi ver lá na gravação e não entendeu alguma coisa, pode falar.